Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中，这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. 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 Isa. Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Muito bom dia, irmãos e amigos que nos ouvem, que participam, deste estudo da manhã, estudo da Escola Bíblica Dominical. Mês de março, queridos irmãos e amigos, mês em comemoramos missões mundiais. Vamos continuar orando pelos nossos missionários no Brasil e no mundo, mas também vamos lembrar também dos nossos missionários da nossa Convenção Batista Fluminense. Então, ler a Bíblia e orar deva ser o desafio diário da Igreja do Senhor Jesus. Então, convido a Primeira Igreja Batista em Fazendinha a ter este momento devocional com Deus diariamente. Leitura bíblica e oração faz parte, meus irmãos, do nosso dia a dia. Um novo tempo em 2021 com Jesus é a nossa oração nesta manhã.
Que tenhamos uma escola bíblica dominical abençoada, é a nossa oração, é o desejo que está no nosso coração. Amém. Olá, queridos promotores, mobilizadores, irmãos e irmãs. Eu estou agora dentro de um dos consultórios do Centro Médico Fábrica de Esperança, aqui no Oeste Africano. E interessante perceber que ao longo de tantos anos aqui, o início dessa trajetória que começou em 2005, quando deixamos o Brasil e viemos para cá, eu, minha esposa Elis e meus 3 filhos, meses antes, talvez semanas antes, nós estávamos numa atualização missionária e já estava tudo certo. O pastor Timichak já tinha nos apresentado, vindo para cá, para o Oeste Africano, e numa tarde eu senti um medo terrível de fazer o que eu estava fazendo, de deixar o Brasil, a minha família maior e tudo aquilo que nós vivíamos no Rio de Janeiro, em Linhares, no norte do Espírito Santo, para vir para cá. Eu tive muito medo e eu comecei a chorar muito, pensando naquilo que aconteceria aqui com os meus filhos, com a minha vida. Claro que já era uma decisão amadurecida, já tinha muito tempo que nós estávamos considerando isso, já tínhamos conhecido aqui, mas eu fui tomado de um medo tremendo. E eu chamei um colega missionário, o pastor Joel, e abri o coração para ele. Falei: Joel, eu estou com muito medo. E nós conversamos um pouco, eu
deixei rolar as lágrimas diante dele e diante de Deus. E ele foi muito querido, como sempre, e ele me abraçou e orou por mim e pediu a Deus graça sobre mim. E como foi importante aquele tempo ali. E eu leio isso como algo positivo. O medo, não necessariamente ele é negativo. O medo, muitas vezes, ele pode te dar consciência de quem você é, de quem Deus é, daquilo que Deus está te chamando para fazer. E, em contrapartida, existe o medo que paralisa, que te bloqueia, que te impede de andar. Esse não é bom. Esse é um medo que podemos dizer um medo patológico. Mas o medo é uma reação natural do ser humano. E como foi bom para mim ter sido ministrado ali e ter vencido aquela etapa, aquele medo, ter tido coragem para atravessar o Atlântico e estar aqui no oeste africano. Aqui, Deus usou e tem usado a nossa vida ao longo de todos esses anos. E a gente viveu também esse contraste de medo e coragem, não poucas vezes. Em 2011, nós já tínhamos um pastor local que cuidava da igreja, de uma pequena igreja implantada pelos missionários que nos antecederam, o pastor Adoniran, a equipe dele, Vera, depois o pastor Jailson. E nós já tínhamos então esse pastor nacional, mas ele, por razões pessoais, ele disse que não teria mais condições de continuar pilotando a igreja. E nós nos vemos numa situação bem difícil, pensamos inclusive em fechar essa pequena igreja. E eu recebi de Deus essa palavra, que era para nós assumirmos essa igreja, eu e Elis. E foi um tempo bem difícil para mim, bem desafiador, mas nós decidimos então assumir e ficamos pastoreando essa igreja por 4 anos e mesclando, claro, com toda a atividade profissional, que também é missional, como médico ortopedista aqui, na época Elis dentista, e nós resolvemos então abraçar e caminhamos, e Deus nos deu muita graça. E foi um desafio cuidar das pessoas, esse é o maior desafio, mas também construir um templo. Isso foi uma coisa tão interessante porque a minha profissão não tem nada a ver com construção, eu nunca construí nada, fisicamente falando, e caiu na minha mão essa incumbência de construir o templo com aquela pequena igreja, com aqueles irmãos. E eu lembro que quando eu comecei a ver como é que faria isso e tal, e aí alguém falou assim, mas tem que ter uma boa sapata. Eu falei, e o que é sapata? Imagina, alguém que vai construir, que não sabe o que é um alicerce. É uma situação bem complicada. Mas nós resolvemos fazer isso e fizemos isso em 1 ano. Foi realmente uma coisa que Deus nos abençoou tremendamente. Claro, como obra que vocês conhecem, foi extremamente difícil. Interessante porque quando eu estava à frente dessa igreja, eu falava sempre para eles que nós somos o edifício de Deus, né? Que é um princípio da palavra, claro. Mas eles insistiam dizendo que o templo era importante. E eu dizia, sim, o templo é importante, mas o mais importante é que você é o edifício de Deus, você é o templo vivo de Deus, etc. Mas quando nós construímos o templo e começamos a agir e a caminhar no templo, porque durante muitos anos nós ficamos nas casas. E no contexto aqui, isso foi uma situação bem interessante, porque na verdade eles não consideram a casa um lugar onde você possa realmente adorar a Deus, por conta da religião predominante aqui, que é a religião islâmica. Então, para eles existe um lugar sagrado. E para nós, cristãos, claro que a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas é o nosso local de comunhão, de estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de orarmos, de cantarmos, de adorarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor, e que acaba sendo isso também um sinal para aqueles que nos cercam.
E isso teve uma repercussão tremenda no seio da igreja. Deus nos deu esse templo, construído 100% com os recursos das igrejas batistas brasileiras. E então, em 8 de dezembro de 2012, nós inauguramos o templo e a igreja foi seguindo, só que, claro, com o templo nós tivemos muito mais facilidade de diversas ações, inclusive na comunidade onde nós estamos implantados. Do lado do templo nós tínhamos um terreno ainda de 300 metros quadrados, a metade do terreno, do terreno todo. E em 2015 eu tenho então esse desafio também, junto com a Elise, com a nossa equipe, Nita, Andréia, de construir o centro médico, que foi uma loucura também. Vocês lembram que em 2015 foi quando estourou, ou quando a gente estava no auge da crise no Brasil. Também tive muito medo. Mas Deus também nos deu coragem, cabeça no lugar, pés no chão, e pensamos se realmente era o tempo. E Deus disse sim, pode ir em frente. E nós fomos com a retaguarda da Junta, claro, esse é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que nós fazemos parte, e das igrejas batistas e de algumas igrejas específicas que compraram realmente a ideia, abraçaram isso. E nós começamos em abril de 2015 e em abril de 2016 o pastor João Marcos estava aqui inaugurando com a gente o Centro Médico Esportivo, na época esportivo, hoje é o Centro Médico Social, Fábrica de Esperança. Queridos, coragem e medo caminham juntos, é estranho falar isso, mas o medo faz parte das nossas reações, mas ele só não pode nos paralisar. Nós precisamos entender que coragem não é maluquice. Coragem não é colocar uma mochila nas costas e entender que tem que ir para outro país para pregar o Evangelho. Não. Coragem tem a ver com aquilo que Deus estabelece para você. Você olha para você mesmo, reconhece aquilo que você é, aquilo que você faz. Deus dá direção. Deus orienta através de família, através de irmãos, através de líderes. Eu vejo muitos jovens assim apaixonados pela obra missionária e choram e tal, e querem largar tudo. E assim, para mim isso é muito tranquilo. A gente não larga tudo para vir para o campo transcultural. A gente vem com tudo. Aliás, como eu digo sempre, o nosso tudo, o meu tudo, o teu tudo, é Jesus. Ele é o nosso bem maior, na verdade. E aquilo que Ele nos deu, as nossas capacitações, aquilo que nós temos em mãos, é isso que Ele vai usar. Queridos, nada acontece no avião. Assim, quem você é no Brasil, você vai ser aqui no campo transcultural. Então nós precisamos de preparo, nós precisamos de caminhada, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos habilitar as nossas mãos para atravessar a fronteira e ser sal e luz onde o Senhor nos traz, nos leva. Isso muitas vezes leva tempo. Deus me chamou, eu tinha 15 anos. E eu cheguei aqui com 38. Eu não estava perdido dos 15 aos 38. Eu estava em preparo, em treinamento. Para aquela época e para depois desse tempo aqui. Que Deus te abençoe. Ainda que você tenha medo, encare. O medo não vai te paralisar. Deus é aquele que disse para Josué e diz para mim e para você também. Tenha coragem, eu estou com você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firmado na minha palavra, norte, foco, sem maluquice de novo, mas fazendo aquilo que Deus realmente quer que você e eu façamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os
os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A lição de hoje é a lição de número 11 da revista Palavra e Vida, deixando os maus hábitos. Está baseada em Neemias capítulo 5, versos de 1 a 9. O autor desta lição é o pastor Gerson Januário, da Igreja Batista Central em Barra Mansa. Nós vamos estudar o capítulo 5 de Neemias hoje, na nossa aula, e eu gostaria de ler o texto a fim de que tenhamos uma visão do que está escrito e podemos comentar e tirar lições preciosas aqui do texto sagrado. Neemias capítulo 5, os versículos de 1 a 9, diz assim: Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei tributos sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas. Os nossos filhos são tão bons como filhos deles. No entanto, eis que sujeitaram os nossos filhos e nossas filhas para ser escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois o nosso campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo? Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? A primeira coisa que nós encontramos no texto sagrado, ou no contexto desse texto, é que Neemias foi um homem vocacionado por Deus para realizar uma obra maravilhosa, fantástica. É bom que nós nos lembremos que Neemias estava numa zona de conforto. E de repente Deus o tirou, o chamou lá do palácio do rei, para que ele viesse a Jerusalém
e realizasse a obra da restauração dos muros e de Jerusalém. O texto sagrado nos mostra pelo menos 4 grupos de pessoas que estavam sendo marginalizadas, exploradas. O versículo 1 começa dizendo: então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Interessante que até mesmo as mulheres que não falavam tiveram que juntar-se aos seus maridos e reclamar. Na cultura judaica isso era bastante difícil, as mulheres se manifestarem, e esse primeiro grupo aqui, inclusive de mulheres, se manifestou contra aqueles que estavam explorando os seus irmãos. No versículo 2, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos, as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Esse é o primeiro grupo que estava passando fome, estado de miséria. E Neemias estava ouvindo essa história. Naturalmente se mexeu com o coração de Neemias. O segundo grupo também, afirma o texto sagrado, também verso 3, também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Percebe então que agora esse grupo, esse segundo grupo, teve que hipotecar as suas casas, as suas terras, as suas vinhas, para conseguir comida. A fome graçava de maneira tão forte que as casas, as vinhas, tiveram que serem hipotecadas. E um quarto grupo, houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Aí aqueles que agora estavam espoliados, sem terras, sem poder produzir, mas tinham que pagar o tributo ao rei e tiveram que pegar o dinheiro emprestado. Versículo 5, nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravas ou escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Olha que miséria que caíra sobre o povo. E Neemias ouviu isso tranquilamente. Mas no versículo 5, no versículo 6, há uma nota aqui de revolta. Neemias, diz o texto: fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e clamor deles. Ele, como um homem prudente, muito prudente, parou, pensou na situação, meditou, depois, verso 7, depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. Aí aqui está exatamente o ponto. A questão é usura. Usura. Agora vem a providência para acabar com essa usura, com esse hábito terrível, que é exatamente o hábito da usura. Ou seja, de conseguir dinheiro fácil e emprestar a juros exorbitantes, muito acima do que a palavra de Deus havia determinado lá no passado. Aliás, Deus não proibia o empréstimo de dinheiro. O que não se podia fazer era cobrar juros de judeus para com judeus. Aí, o que Neemias fez? Vem a providência. No versículo 7.
Ele disse: e convoquei uma grande assembleia contra eles, e disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Aqui nós aprendemos uma grande lição. É necessário que o líder do povo de Deus repreenda. É necessário que o líder do povo de Deus tenha que confrontar. E Neemias confrontou os magistrados, confrontou os nobres e apontou uma coisa muito importante. Vocês estão fazendo com que o povo de Deus passe vergonha diante de outros povos. E o que é pior, nós estamos dando um tremendo mau testemunho por causa dessa situação. O que é que as nações vizinhas vão dizer de nós, povo de Deus? E Neemias tomou sua providência e na Assembleia pôs tudo no lugar, de tal maneira que os nobres, os expoliadores, os exploradores, aqueles que tinham o coração cheio de usura, todos eles foram repreendidos, e o homem de Deus, Neemias, acertou todas as coisas, e nós conhecemos o fim dessa história. Depois de 52 dias, Neemias, de fato, junto com seus companheiros, sob a poderosa mão de Deus, ele conseguiu a reconstrução dos muros e venceu todos os seus inimigos, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Qual foi a providência que Neemias tomou? Ele fez uma assembleia, chamou a atenção dos nobres, chamou a atenção dos magistrados e mostrou a vergonha que eles estavam colocando o povo de Deus. E uma coisa muito importante, mostrou que eles, judeus, povo da aliança, estavam dando um péssimo testemunho para as outras nações, agindo daquele modo. Que nós hoje possamos pensar seriamente nisso, de tal maneira que nós tenhamos a paixão de Neemias, o amor de Neemias, o compromisso de Neemias, e que nós tenhamos coragem de confrontar todos aqueles que estiverem fora da visão bíblica, explorando, criando dificuldades no contexto da igreja. A igreja hoje precisa de uma reforma, e essa reforma vai começar exatamente com homens e mulheres corajosos para confrontar as pessoas à luz da bendita palavra de Deus. Neemias nos ensina essa preciosa lição. Temos que confrontar aqueles que, na verdade, estão andando fora do caminho do Senhor, a fim de que a igreja não fique sob escombros espirituais, morais, e que a igreja possa avançar. É preciso coragem, disposição, planejamento e ação. Neemias nos ensina essa preciosa lição de confrontar na hora certa, no momento certo, sob a direção divina. Que Deus nos ajude a sermos parecidos com Neemias, homens e mulheres corajosos, extremos, denodados. Amém. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores,
eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que bom que você ficou até o final. Isso é muito importante para nós e para Jesus também. Até o próximo culto. Deixe seu like, ative o sino da notificação e se inscreva no canal da igreja para não perder nenhum dos cultos. Deus te abençoe. Beijão e até o próximo culto. Tchau! Beijinho de coração, hein?
raízes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Do Salvador.